Não para, não para, não para, não para, não para, Lucimara. Não para, não para, não para, não para, não para, Lucimara. Vem pra cá, você ganhou uma viagem ao Paraná. Ai meu Deus, me dei mal, bateu a minha porta o japonês da Federal. Ai meu Deus, me dei mal, bateu a minha porta o japonês da Federal. Ei, os macheiros alegres! Os macheiros maravilhosos! Bom, eu estou aqui com a Cris Flores, maravilhosa, que vocês já viram na Jabuticabeira, que o Brasil ama. A gente fica falando que ama toda hora, mas o Brasil ama. Estou com duas atrizes incríveis aqui, Cris, que é a Cristina Freitas, né? E a Ananda Scaravani, que é ela, e a Cris é ela. Isso. Obrigado pela presença, viu? E antes de começar a falar com você um pouquinho, quero apresentar a minha amiga aqui. Sabe quem é, né? Sei, sabe quem é? todos sabem. Carla Cicarello, sabe tudo de sexo, se não segurar a gente, ela não para. Ela faz uns apetrechos aqui, se segurar. Imagina só. Ué, não era do Cunha? É daqui a pouco. Quando intensificar o papo. Ô, Cris, uma comédia do além. Uma comédia do além. Como é que é essa peça? É uma comédia muito gostosa, muito leve, muito divertida. A gente se diverte muito fazendo. É a história do Nando, que é o meu marido, que é feito pelo Paulo de Almeida. Ele morreu e ele é um pouco desobediente, assim, ele não quer ir embora. E o anjo da guarda dele é o Leão Lobo. Ah, aí que o Leão Lobo entra. É. Nossa, que anjão, hein? O anjão. É um anjão meio nota 6,5, assim, sabe? Ele não passou com 10. Tá. Então ele tem algumas dificuldades também para fazer com que, né, o trabalho dele seja cumprido. Aí, como ele não acredita que ele morreu e ele tá com uma série de dúvidas, aparece a médium, que é a Ananda. Ananda, como é que é o seu papel, Ananda? Então, é praticamente como se eu fizesse dois personagens, porque eu tenho a versão que eu chego montada de bolo para fazer a minha performance de aniversário, e aí de repente eu começo a incorporar o Nando. E aí eu começo a ficar meio endemoniada, começo a ter uns chiliques, alguma coisa, então é bem interessante, assim. Qual é o teatro, qual o horário? A gente ficando no Teatro Bibi Ferreira, né, sábado às 20h30 e sexta às 21 horas. Elas até ensaiaram um negocinho. A gente já tá... A gente pode, né, tipo... Vamos fazer um pedacinho? Não, a gente faz sempre quando a gente tá fazendo a divulgação da peça, a gente acabou começando a repetir igual, assim, a gente já tá falando igual, os horários igual, a gente já tá meio que numa sintonia da loira e da morena. Aqui, vamos lá, vocês decoram o tempo todo, decoraram isso também. Sim, a gente sempre faz... Uma comédia do além! Vem! Olha aí. Esse olho aí que parece uma bolinha de gude. É seu ou é lente? Olha quem está falando. Olha esses exato. olhos O meu é verde, o seu é azul. É tudo olho xenon. Não é essa genética minha, né, de Florianópolis que... Olha, vocês vão ficar bem à vontade aí para fazer perguntas para Carla Cicarello, mas cuidado que o programa é meio-dia, tá? É meio-dia, não se aprofundem muito, tá? E uma plateia incrível tá aqui, com a Kátia Palito, com a Edna, com o Felipe, que é o irmão da Carla, com o Ricardo, que é o marido lindo da Cris Flores, enfim, o produtor, né? Obrigada aí pela presença de vocês e vocês podem também perguntar, tá? Só cuidado para não ir muito fundo, precisa segurar os macheiros, viu? Segura os macheiros que eu conheço essa galera. Eu conheço essa galera. Carla, eu vou começar com uma pergunta que eu achei bem interessante, falei, eu quero perguntar isso aqui. Vamos lá. Há 20 anos, o Viagra permitiu que os homens voltassem a ter uma relação sexual mais com frequência. Sim. Isso significa que a qualidade de vida melhorou ou não? Olha, sem dúvida, a medicação, ela ampliou esse horizonte, né, em relação à sexualidade masculina e do casal. Então, sem dúvida que trouxe mais qualidade, sim, porque o casal ele pôde ampliar o seu diálogo em relação às questões do sexo. A mulher, muitas vezes, isso é uma questão bem interessante, porque muitas mulheres, às vezes, se escondiam atrás do problema do parceiro. Então, o parceiro tinha uma disfunção erétil
E aí, eu não tenho relação com ele porque ele tem disfunção erétil, né? A partir do momento que ele passa a ter uma medicação que possibilita uma boa ereção, se ela tem problema, apareceu, né? Então, essa mulher, ela teve que também buscar ajuda. Então, isso ampliou o discurso, ampliou o diálogo entre o casal. E para ela também tem, sem dúvida. Para a mulher, a medicação, ela está em fase de estudos, vamos dizer assim. Já tem alguns estudos conclusivos, mas para a mulher, o que acontece? O clitóris, ele entra em ereção também, assim como o pênis, né? O que vai ajudar a mulher a ter um orgasmo, mas não garante, tá? E lembrando, esta medicação é uma medicação para ereção. Então, se o homem não tem vontade, não vai funcionar. Entende? Tem que ter a vontade. E para a mulher também? No caso da mulher é a mesma coisa, né? Então, se a mulher ela não tem a vontade, o clitóris vai ficar mais gorducho, vai ficar mais inchadinho, porque ele entra em ereção, mas não significa que ela terá prazer. Carla, esse tipo de droga, porque é uma droga também. Sim, é uma medicação, isso prejudica a saúde do homem e da mulher ou não? Não é uma medicação que prejudica. A única coisa é que ele tem uma restrição, né? Então, se no caso o homem ele está tomando outras medicações à base de nitrato, ele não pode ser consumido. O Viagra, no caso, não pode ser consumido. Por quê? Porque tanto os nitratos quanto o Viagra são vasodilatadores. E aí o homem pode ter uma questão de baixa de pressão que não vai ser nem um pouco favorável para a vida dele. Então, assim, homens que têm problemas cardíacos tomam nitrato. Homens que têm problemas cardíacos e não tomam nitrato, podem consumir o Viagra? Pode. Não pode juntar nitrato com o sildenafila, que no caso é o Viagra. Choca? Choca porque dá uma hipotensão, né? Abaixa muito a pressão. Então você tem uma dilatação muito grande com uma pressão dentro do pênis muito pequena. Tem homens, por exemplo, que tomam Viagra escondido da mulher. Ela percebe ou não? Olha, alguns homens denunciam. Por quê? Porque um dos efeitos... Não é isso. É que um dos efeitos colaterais na medicação é deixar avermelhado o olho, ou então dar um pouquinho de rubor facial, né? Tá. Então, alguns homens têm esses efeitos colaterais. Então, pode denunciar. Em alguns casos, né? Em outros não. Exatamente, não engana. Agora, a gente recebe muitas queixas, sabe do que, Cris? Ananda? É assim, a mulherada reclama que o homem não quer namorar. Que o homem quer ir direto ao assunto. Verdade. Isso aí, como é que faz, hein? As preliminares. Eles aprenderam. Com medicamento aí... Então, com a medicação, o que acontece? A medicação, Não, pelo contrário. Sabe? Não, pelo contrário. Sabe por quê? Dura mais? Porque assim, quando você toma a medicação, você não vai já, pumba, oba, já tô pronto pra guerra. Não é assim. Ele demora a medicação de 30 minutos a 1 hora para começar a fazer efeito. Nesse efeito tem que trabalhar, meu filho. Não, esse tempo tem que aproveitar ali para ir esquentando as coisas pra gente também. Isso, exatamente. Até porque nós temos um ritmo muito diferente dos homens, né? O homem, ele é muito visual, ele sente um cheiro, ele escuta um som, é excitante para ele. A gente não, a gente é muito sensorial. Então, nós necessitamos disso para que o nosso corpo se prepare para receber o pênis, né? A natureza, eu digo que é muito sábia, não é? Porque a vagina, ela precisa se distender, ela precisa lubrificar para receber qualquer tamanho de pênis, né? Já pensou você sair na rua e falar, então, quantos centímetros tem seu pênis? Porque minha vagina tem tanto. Não é assim, né? Não é esse A vagina tinha que dar conta de tudo. Então, o que acontece? Tem que namorar, tem que preparar toda a situação para que a gente esteja pronta para receber qualquer tamanho de pênis. Ô, Carla, e quem fala mais na relação, né, Cris? O homem ou a mulher? As mulheres, sem dúvida. As mulheres discutem muito mais a relação do que os homens. Porque outro dia eu estive aqui com o Dr. Igor Duarte, que é um neurocientista que a gente ama de paixão e não perde o nosso programa.
Ele diz que o homem não fala porque o homem só faz uma coisa por vez. Se ele está fazendo sexo, ele não vai falar. Então, não é? É verdade. Mas a mulher, ela conversa mais, eu diria, antes ou depois. A mulher, durante o sexo, ela muitas vezes é mais reservada, né? Tá. Às vezes ela vai emitir mais um som, ela vai nesse sentido, mas de troca de conversa, não. Agora, o antes e o depois, sem dúvida. Inclusive, o mercado erótico, por exemplo, 70% ele é reconhecido pelas mulheres. As mulheres é quem mais procuram, né? Por quê? Porque a mulher, se ela percebe que a relação não está indo bem, ou se ela questiona o desempenho dela, ou se ela está questionando o desempenho do parceiro, ela vai atrás de alguma coisa para tentar resolver. Existe um momento certo para discutir a relação? A relação, ela precisa ser discutida no bom sentido, né? Sempre que possível, porque a gente muda o tempo todo, né? E nós temos muitas outras variáveis que interferem no nosso dia a dia. É o trabalho, filhos, as amizades, dinheiro, emprego e assim por diante, né? O Thiago dos Marcheiros está se manifestando. Não, eu tinha um monte de pergunta, mas tá já passou. nervoso ali? Tá falando negócio de tamanho, não sei o quê, né? Uma vez o Daniel teve que fazer a barra de uma camisinha que ele ganhou. Aquela vez lá, você tem que falar isso depois. Não, mas esse negócio de você falar, pode contar, pá. de falar na hora, assim, é meio complicado também, né? Começar... Pô, na hora é bom foi falar aquelas palavras picantes, né? Essas coisas que estimulam, não é? Entendi. Agora, ficar discutindo a coisa na hora, não. Eu falo para os meus pacientes em consultório, se tem que discutir alguma coisa do relacionamento, tem que ser antes ou depois, e nunca na cama. Se discute né? antes, aí não vai acontecer nada. Exatamente. Isso é depois. E depois também é um momento em que você pode terminar de curtir aquilo que você iniciou ali e tal. Então, assim, o depois, que eu digo, é bem depois, e nunca na cama. Depois que dorme. Né? Alguns dormem, outros querem de novo. Depende, né? Depende. Ou come, exatamente. E as meninas aqui, as meninas assistem filme pornô? Não precisa falar. Depois do break elas vão contar se assiste ou não. Não sai daí, pelo amor de Deus. Segura comigo aqui, que negócio tá... O Cunha está de bico, não querem ele soltar. E por terem dedado o Cunha agora é quem vai dedar. Mesmo estando sujo na rodinha, o Cunha vai se abrir. Vai ser um rebosteio em Brasília, do Cunha muita coisa vai sair. Libera o Cunha, doutor, libera o Cunha, doutor, que ele conta tudo pro senhor. Libera o Cunha, doutor, libera o Cunha, doutor, que ele conta tudo pro senhor. É que programa melhor não tem com Lucimara Paris e sua galera do bem.